Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40 em diante, que diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era o príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o à multidão. E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Estou pulando para o versículo 46, tá? Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Feche seus olhos. Deus Pai Santo querido, em nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos, adoramos, ó Santo Senhor, exaltamos e engrandecemos o teu santo nome aqui nesta casa de oração. Hoje nós estamos no 7º dia da campanha Vivendo em Cristo, ó Santo Deus de Israel. Estamos animados, tomados pelo teu poder, pela tua graça, pela tua majestade, porque coisas grandes o Senhor tem realizado em nosso meio, nessa casa de oração. Grandes são os testemunhos, Senhor, mas sabemos que ainda há muito mais a ser feito. Então hoje, Senhor, eu te peço mais uma vez, enquanto estiver ministrando esta palavra, que teu Espírito Santo esteja agindo, operando, trabalhando, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, visitando as casas dos que estão aqui, representando as mesmas e fazendo coisa grande que só o Senhor pode fazer. De mim não tenho nada, Senhor, mas sei que o Senhor tem algo para falar para o teu povo nesta noite. Então usa a minha boca com poder e autoridade neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar dando glória a Jesus? Jesus é bom e está em nosso meio nesta noite, nesta casa de oração. O texto ele é bem conhecido, bastante conhecido. Nós já meditamos, já falamos inúmeras vezes sobre a mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, que estava de posse de uma enfermidade mortal. E nós sabemos que essa história ela fala muito aos nossos corações, porque nós costumamos primeiro nos colocar na posição de um pai sofredor, de um pai que estava perdendo a sua filha, de um pai que tinha a fé firmada em outra direção, mais ou menos como Paulo tinha, antes de ser chamado por Jesus para as missões, de um pai que estava, nesse momento, vendo que poder, status, dinheiro não vale nada em algumas situações. Se não for Jesus fazendo a diferença das nossas vidas, nós não podemos alcançar a vitória que tanto almejamos. E no meio dessa história, eu acho interessante, porque o autor Lucas, raras são as vezes que ele dá nome às pessoas, e aqui ele age das duas formas, em uma passagem bíblica curta, mas que fala muito aos nossos corações. Primeiro, é uma rara oportunidade onde ele dá o nome a Jairo, mas eu creio que foi para destacar a posição de Jairo, o lugar onde Jairo tinha poder, tinha autoridade. Jairo era um príncipe da sinagoga, era um homem com instrução, era um homem que foi levantado por Deus para defender a lei, para ensinar a lei, para apregoar a palavra do Senhor, mas era um homem que não acreditava que Jesus era o Messias. Era um homem que fazia parte daquele grupo de pessoas que se levantavam contra Jesus, justamente porque Jesus trazia uma palavra renovada, trazia graça, que nós, até os dias de hoje, ainda não merecemos. E além disso, tinha bastante autoridade sobre demônios, potestades, principados, legiões. E então esse povo aqui se levantava, porque não acreditava que Jesus fosse o Filho de Deus. Ele não acreditava que Jesus fosse o Messias. Eles não acreditavam que Jesus fazia realmente
sinais, prodígios, maravilhas. Eles interrogavam as pessoas que passavam pelo crivo, ou seja, pessoas que passavam pelo processo do milagre, leprosos, cegos que voltavam a ver, homens que estavam paralíticos há muitos anos. Todas as vezes que esses homens passavam por essas situações de bênção da parte de Deus sobre a sua vida, através de Jesus, o nosso Salvador, estes homens, os maiorais, os sacerdotes, os príncipes, aqueles que faziam parte das sinagogas, do templo, eles encurralavam essas pessoas, tentando e acreditando que aquilo fosse uma grande mentira, acreditando que aquilo fosse uma manifestação diabólica, tanto que alguns deles acusaram Jesus de estar agindo sobre o poder do inimigo, sobre o poder de Satanás. E Jesus levantou a voz e falou que um reino subdividido, ele não existe, ele acaba acabando, ele acaba se desfazendo, se dividindo. Ou seja, um reino dividido, não é? Demônios curando, demônios fazendo coisas em nome ou dividindo o reino, não é o jeito do diabo agir. E o Senhor fala que tudo aquilo que é dividido dentro do princípio da palavra do Senhor também não funciona, não é dessa forma que age. Então o Senhor estava dizendo que Ele estava ali, Ele era o pão da vida, Ele era o alfa, Ele era o ômega, Ele era o princípio, Ele era o fim, Ele é a porta que nos leva à salvação, à cura, à restauração, ao milagre. E por onde Ele passava, Ele realmente operava sinais e maravilhas. Mas esses homens, eles não se contentavam, eles queriam parar Jesus, eles buscavam a ocasião para parar Jesus, e toda vez que um milagre acontecia, eles buscavam ver se havia alguma brecha, alguma perna de linha solta, para que eles pudessem puxar e prender Jesus, colocar Jesus numa masmorra, enforcar, crucificar, que eram os castigos, queimar em uma estaca no meio da cidade, que eram os castigos que eram utilizados na época. Eles estavam desesperados, eles não estavam conseguindo parar a manifestação de poder que Jesus emanava em si mesmo. Jesus tinha luz própria, Jesus irradiava majestade, Jesus irradiava poder, e a manifestação do poder de Jesus, onde Ele passava, curava, restaurava, renovava, trazia vida, trazia paz, trazia alegria, fazia coisas extraordinárias que até então ninguém tinha ouvido falar, ninguém conseguia fazer, ninguém estava, não costumava ver com os olhos naturais, conforme nesta época as pessoas conseguiam ver Jesus. E a história se desenrola assim. Talvez por isso Lucas, o evangelista, tenha feito questão de, pelo menos uma vez, falar do nome de alguém, grifar, frisar o nome de alguém, certamente por causa disso, por causa que ele pertencia a um grupo de perseguidores. E a palavra diz que o homem que chegou próximo de Jesus estava desesperado, estava aflito. Sua única filha estava morrendo. E nós sabemos que filhos é bênção do Senhor para as nossas vidas. Então esse homem estava vendo a sua bênção ir embora. Esse homem estava vendo a sua bênção perecer. Esse homem estava vendo a sua bênção à beira da morte. E ainda mais outra linha de raciocínio que nos faz ter também no nosso coração um aperto, algo que nós não queremos para nós, nem para o nosso inimigo, porque nós sabemos que o povo de Israel fazia questão de ter muitos filhos. Quanto mais filhos o povo de Israel tem, demonstra ter, mais abençoada é a sua casa. Ou seja, ele está dizendo: a minha casa é cheia da fortuna do Senhor, da bênção do Senhor, do poder do Senhor, da graça do Senhor. Eu tenho muitos filhos, o Senhor tem me abençoado de forma extraordinária. Nós costumamos ver, a Bíblia fala sempre, quase sempre, no número de 10, mas nós sabemos que é bem mais. Quando o Senhor faz propaganda de Jó, o Senhor permite que o diabo mate os filhos de Jó, e nós ouvimos falar, Jó falou, a boca de Jó pronunciou, a boca do servo de Jó pronunciou que 10 filhos de Jó morreram de uma única vez, mas o Senhor depois restituiu os 10 filhos de Jó. A palavra do Senhor também diz que Penina perturbava Ana por não ter filhos, e Penina passava na cara dela que ela tinha 10 filhos. Quem afirmou isso foi seu esposo Eucana.
dizendo para Ana: Ana, será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Então nós entendemos, irmãos, que ter filhos era algo que o povo de Israel, até os dias de hoje, eles gostam de ter. Eles gostam da casa cheia, eles gostam da casa com muitos filhos, eles gostam de perpetuar o nome da família, de dar crescimento à geração da sua família, porque eles entendem que o propósito da vida é isso. Isso foi o que o Senhor ordenou no jardim do Éden, que o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua esposa e gerarão a sua própria família, gerarão filhos, terão filhos, esses filhos serão bênçãos e gerarão a sua própria família. Assim é a lei da vida determinada pelo Senhor. Mas no meio dessa história intrigante, no meio dessa história triste, no meio dessa história que nos abala o coração, porque nós nos colocamos na posição de Jairo, um pastor muito experiente, que eu amo demais, pastor Celso, pastor presidente do campo de Guaraí, falou assim: pastor, quer entender a dor da pessoa que chega para confessar algo ao Senhor? Quer entender a dor de alguém que chega para falar de algum problema ao Senhor? Se ponha no lugar dele. E isso é verdade. Quando nós nos colocamos na posição de quem está sofrendo, quando nós nos colocamos na posição de quem está sendo perseguido, quando nós nos colocamos na posição de quem está com dor, o nosso coração amolece, porque nós sabemos que é difícil, é duro. Sofrer por alguma coisa é duro demais. Isso não é bom, isso não atrai coisas boas para as nossas vidas. Então Jairo entendeu que naquele momento a sua crença, o seu status, o seu poder, o seu posto não servia de nada, não estava podendo mudar o quadro da sua situação, não estava podendo mudar o quadro da sua família, não estava podendo mudar o quadro da sua filha, não estava podendo trazer dias alegres para a sua casa, porque a filha já sofria disso há alguns dias, ela estava com uma doença severa, estava levando para a morte, e Jairo sabia disso, mas com certeza ele já tinha ouvido falar que por onde Jesus passava, mortos voltavam à vida, por onde Jesus passava, leprosos eram curados, por onde Jesus passava, o milagre acontecia, por onde Jesus passava e abria sua boca, paralíticos voltavam a andar, por onde Jesus passava e manifestava o seu poder, tudo mudava, tudo se transformava. Ouviram falar que o defunto saiu de dentro da cova, atado dos pés à cabeça, sem enxergar nada, mas pelo poder da voz do Senhor, pelo poder da autoridade do Senhor, pelo poder do Senhor, ele se levantou do leito de morte, ele ficou em pé, ele foi para a porta da cova, obedecendo o comando e a voz de Deus. Porque ele é assim, ele tem poder, meu irmão, ele tem autoridade. Eu não sei o que é que você está passando, mas eu tenho algo muito forte da parte de Deus para te dizer. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. E se você buscá-lo com toda a sua força, se você empenhar a energia, se você buscar com simplicidade, se você se entregar e se você principalmente acreditar, a cura vem, a cura vem, a cura vem. O milagre vai acontecer. Eita glória! O milagre vai acontecer, meu irmão. Porque não há nada maior neste mundo do que o poder de Deus. Ele pode, ele é capaz, ele faz. Sabe o que é melhor? É que numa mesma história Jesus trata várias pessoas. Numa mesma história Jesus muda o quadro de várias pessoas. Numa mesma passagem bíblica também entra uma anônima. Algumas pessoas costumam dizer ladra de bênção, porque Jesus estava tratando com Jairo, mas de repente, não se sabe o motivo, o autor Lucas, evangelista Lucas, dá uma pausa na história do príncipe. Para a história do príncipe. É diferente esse contexto bíblico, porque geralmente Jesus completa a obra e depois faz outra obra, não é assim? Você não tem costume de ler assim, de ver assim, de enxergar assim? Mas aqui não. Jesus para
para tratar, curar, cuidar de outra pessoa. No momento em que Jesus está se direcionando, e eu li com você e pulei já para o versículo 46, diz que Jesus estava apertado, porque já estava se direcionando para a casa de Jairo. No momento em que alguém, no meio da multidão, o toca, no momento em que alguém, no meio daquela bagunça toda, porque tinha pessoas de vários níveis sociais e de várias crenças naquele lugar, uns duvidando, outros acreditando, outros se alegrando, outros com raiva, porque Jesus continuava fazendo a vontade de Deus e manifestando o poder de Deus sobre a vida daquelas pessoas que ali estavam. Tinha pessoas buscando só uma brecha, uma palavra errada, algo que fosse dito da parte de Jesus, que pudesse colocar ele na cadeia, ou que pudesse mandar ele ser crucificado, ou que pudesse mandar ele ser queimado nas ruas, ou que pudesse mandar ele ser preso, como Paulo e Silas foram presos anos depois, em uma prisão de 12 portas para dentro. Jesus para a história do príncipe, Jesus para a história do grande, e trata a história do pequeno. E o que isso fala muito ao meu coração, está descendo agora, como cachoeira do Espírito Santo sobre a minha vida, que Jesus, ele é especialista em mudar a fila. Em mudar a fila. Tem muitas pessoas que acham para ter privilégio, tem muitas pessoas que acham para ter oportunidade, precisa ser grande, precisa ter poder, precisa ter autoridade. É comum a gente achar isso. Não, primeiro são os grandes, primeiro são os maiores, primeiro são os que têm mais status, primeiro são os que têm mais poder, primeiro são os que têm mais autoridade, primeiro são os que têm mais diploma na parede, primeiro são os mais inteligentes. Deus está provando através dessa mensagem bíblica que Ele muda a fila, que Ele trata primeiro o pequeno, que Ele trata primeiro o humilde, que Ele trata primeiro o mais necessitado, que Ele não olha status, que Ele não olha anel no dedo, que Ele não olha formatura, que Ele não olha o valor do salário, que Ele não olha os bens materiais, que Ele não olha título. O que o Senhor vê é o esforço, o que o Senhor vê é a fidelidade, o que o Senhor vê é a coragem, o que o Senhor vê é a ousadia. Deus maravilhoso. Eita Deus! E se tem uma coisa que esta mulher sem nome mostra, é ousadia, é coragem, meu irmão. É por isso que eu digo, a gente tem que ser diferente. A gente não pode ser igual, meu irmão. Porque se a gente for igual, a gente vai acabar ficando no final da fila e talvez a gente nem chegue a ser contemplado. Deus. A gente tem que se esforçar. A gente não pode se entregar fácil. Tem que ser como a pastora Deus aqui, quando vê as coisas erradas, denuncia, faz a tua parte, vai atrás, mete o pé na cara de Satanás e diz: eu não aceito, não é o que Deus quer para a minha vida. Reaja, meu irmão. Não fique esperando. A única coisa que cai do céu é chuva, às vezes avião também. Às vezes chuva em forma de pedra, granizo, destruindo tudo. Para receber os de Deus, primeiro temos que ficar em pé, segundo temos que ter coragem, terceiro temos que ter ousadia, porque se tem uma coisa que Deus gosta é de crente ousado. Aleluia. Todos os homens que foram ousados na fé se deram bem. Todos os homens que tiveram coragem na fé se saíram bem. Todos os homens que se esforçaram diante de Deus saíram bem. É bíblico. Tem muitas passagens bíblicas provando isso. Todos os homens que acreditaram no seu chamado se saíram bem. Todos os homens que acreditaram na promessa se deram bem. É essa a lei da palavra, do evangelho, dos propósitos, dos princípios do Senhor.
Aquela mulher, meu irmão, a Bíblia diz e fala que primeiro ela confiou no seu dinheiro. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. E se a Bíblia parou como um evangelista mencionando isso, é porque a quantia não deve ser pouco. Porque ninguém fala de mixaria. Você já viu alguém falando de mixaria? Dizendo assim, eu saí lá pro centro e eu comprei uma pipoca de R$2. Ei! Ninguém fala. Fala assim, como se deu, ganhou a televisão, não sei, 3.500 canais. A gente só fala de coisas grandes. Não é assim, né? Você chega aqui, o camarada está aqui com um BMW, vai dizer, ganhou um Fusquinha. Ninguém fala. A gente só fala de coisas que chamam a atenção. Não é? Abriu uma empresa, ela é grande, 300 funcionários, tá? Só fala de coisas grandes. Então, com certeza, o valor aquisitivo que a mulher gastou foi alto. E o mais preocupante foi tudo. A Bíblia diz que ela gastou tudo. E ninguém conseguiu ajudar. Deus está falando com alguém aqui neste lugar. Pare de confiar em dinheiro. Pare de confiar em amizades. Pare de confiar em família. E pare de confiar em você mesmo. Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da campanha, melhor dizendo? O homem não prevalecerá pela sua própria força. Porque quando nos achamos grandes, Jesus diz, então faça. Você é grande? Você tem muitos amigos? Você não tem muito dinheiro? Dê um jeito. Faça. Consiga. Isso é uma prova que isso não vale nada se Jesus não estiver na causa. Isso não vale nada se o propósito não for o que Deus quer fazer nas nossas vidas. As palavras que Deus tem dito aqui durante esses 7 dias de campanha é: há um propósito na dor, há um propósito no sofrimento, há um propósito no medo, há um propósito na enfermidade, há um propósito na calúnia, há um propósito na perseguição, há um propósito na fofoca, há um propósito no apontamento, há um propósito na traição, há um propósito na covardia, há um propósito no levante do inferno, há um propósito no bloqueio das bênçãos, há um propósito, há um propósito, há um propósito, há um propósito. Aleluia. Escrevi, você pedia, uns dias atrás, nas minhas redes sociais, está lá, depois olha, que o martelo só para de bater quando a espada está pronta. Enquanto a espada precisa se alinhar, enquanto a espada precisa estar no nível, no prumo certo, o martelo não para de bater. Aleluia. Então, por isso, seja as pancadas que nós estamos levando na vida. Por isso, seja o motivo das porradas que nós estamos levando na vida. Jesus está querendo nos deixar no nível. Jesus está querendo nos deixar no prumo. Jesus está querendo mostrar para nós o propósito. Porque depois de pronta, todo mundo quer a espada. A mulher demorou a entender isso. Por isso, perdeu tudo que tinha. Olha Jesus falando aqui de novo. Às vezes a gente demora a compreender. Jesus diz, faça isso. Aí a gente faz isso. Jesus diz, vai pela direita. A gente diz, vou pela esquerda. Jesus diz, ora, jejua, frequenta a igreja, persevera, seja fiel. A gente diz, não, primeiro eu preciso fazer isso. É sempre assim. Nós temos
algo que nós precisamos fazer antes da bênção que nós precisamos. Você notou? E às vezes isso é o purista, isso é o porquê de algo estar se distanciando, ficando cada vez mais longe. Porque estou priorizando as coisas que talvez deixem de existir para mim. Estou priorizando coisas que talvez eu não vá dar mais continuidade. Estou priorizando coisas que talvez não seja mais o que Deus quer para mim. Eu estou priorizando coisas que talvez fique para outro destruir e acabar. Eu estou priorizando coisas que eu acho que é importante, mas não, irmão. A única coisa importante nas nossas vidas é vivermos em Cristo. Estava lá, aflita, lisa, sem parentes. Você ouviu falar de algum parente aqui? Você ouviu falar de algum patrão aqui dizendo: eu vou te ajudar, eu vou fazer uma rifa lá na empresa? Você viu algum pastor, algum ciclo de oração, algum sacerdote? Você viu alguém aqui? Não, essa mulher estava só. Essa mulher estava inclusive separada. E havia um título severo sobre a vida dela. Qual era o título? Amaldiçoada. E por onde ela passava, ela ainda tinha que expor esse título. Você sabia disso? Ela tinha que dizer, se ela precisasse sair, se houvesse alguma emergência, assim como os leprosos. Só com permissão de sacerdote. E quando sair, tem que o leproso sai batendo uma panela, dizendo: leproso, 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 para todo mundo sair do caminho e passar. Essa mulher, se alguém tocasse nela, era considerado também amaldiçoado. Essa mulher, se alguém encostasse nela, era considerado também amaldiçoado. E tinha que passar pelo crivo da limpeza. Ela passava por um fluxo sanguíneo sem fim depois de uma menstruação. Era separada em um galpão à parte, porque todas as mulheres da época que passavam pelo período de menstruação eram retiradas de dentro das suas próprias casas. E tinham que passar 7 dias de limpeza espiritual. Depois, pegar as suas vestes que usou durante os 7 dias, juntar, amontoá-las, pegar um casal de rolinhas, a Bíblia fala pompas, mas nós devemos entender como rolinhas. Depois entregar ao sacerdote, sacrificar as rolinhas, aspergir o sangue das rolinhas, queimar as rolinhas, depois queimar as vestes, depois se banhar na frente do sacerdote em um tipo de piscina, onde ela se abaixava, se levantava, e se não houvesse vestígio de sangue, ela era liberada para ir para casa. Por isso, um dos motivos de os israelitas terem um filho atrás do outro. Porque quando a mulher está grávida, está amamentando, ela não menstrua. Então essa mulher deve ter passado por essa experiência muitas vezes. Achar que estava boa e de repente o fluxo voltava. Achando que estava melhorando, de repente o fluxo voltava. Talvez tivesse cessado algumas poucas horas, ela dissesse: viva, estou bem. Mas quando ela se banhava naquele lugar onde tinha água, o sangue fluía novamente. Então a vida dessa mulher não era fácil. E deixa eu te contar uma história. Não era uma semana, como a gente está se descabelando, porque uma semana está tudo dando errado. Não era um mês, quando a gente está desesperado, ligando para Pedro, Paulo, João, Tiago e todos os discípulos, apóstolos e mais de 70 de Jesus que ele veio para dizer: estou lascado, estou ferrado, não tem jeito, o que é que eu vou fazer? Não, era alguém que sofria há 12 anos. Irmão, você já entendeu que alguém sofreu 12 anos em fluxo contínuo de sangue? Provavelmente aquela mulher era cor e osso, anêmica de natureza, parecendo uma alma viva, porque o sangue era um milagre de Deus, ainda o sangue se movimentar, e
existir dentro dela. Porque quando se há uma hemorragia, quando se há um fluxo que não se consegue estancar, os médicos nos hospitais se desesperam. E aquela mulher, volta a dizer, não eram 12 dias, não eram 12 semanas, não eram 12 meses, eram 12 anos. Até que, no galpão, no lugar onde elas ficavam, alguém disse: Jesus está passando pela cidade. Jesus está caminhando entre as ruas da cidade. E com certeza a Bíblia fala que era multidão que acompanhava Jesus. Imagina o barulho, meu irmão. Não é? Algumas pessoas da nossa cidade, principalmente do nosso estado, têm o costume de ir para cavalgada. Você já viu o barulho da cavalgada? Imagina uma multidão desesperada. Lógico, tinha uns Bartimeus no meio, né, dizendo: Jesus, 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 filho de Davi, tem compaixão de mim. Você imagina quantas pessoas não tinham gritando o nome de Jesus? Precisava nem de trio elétrico, precisava nem de carro de som, precisava nem de caixa de som. Com certeza ela ouvia lá no lugar da humilhação, lá no lugar do sofrimento. Ela sabia que Jesus estava passando. E aí é onde eu quero chegar. E é onde a maioria de nós falha. Onde é, pastor? Posicionamento. Porque não adianta saber que Jesus está no lugar, tem que ir até ele. Não adianta saber apenas que Jesus está em determinado lugar. Ou você se levanta e vai, ou o sangue vai continuar. Não adianta saber que Jesus está no recinto se eu não me levantar e vir até ele. E uma única história, um príncipe e uma mulher sem nome foram até ele. Ele não foi na sinagoga do príncipe. Ele não foi no barracão das amaldiçoadas. A amaldiçoada saiu do barracão, enfrentou a morte, enfrentou uma cidade e foi até ele. O príncipe desceu do pedestal, desceu da arrogância, saiu do grupo da perseguição e foi até ele. Porque quando nós tomamos essas atitudes, chamamos a atenção de Deus. Quer que eu te prove uma palavra? Davi. Um exército inteiro com rabinho no meio das pernas. Um gigante lá no meio dizendo: não tem homem de Israel não? Cadê os homens de Israel? Não tem homem aqui não? Não é os bambambam das galáxias? Não é a última bolacha do pacote? Não são a bala que matou João Lennon? E passou lá vários dias gritando: cadê os homens? Cadê os homens? Só que os homens que tinham eram desobedientes, né? Os homens que tinham eram os que tinham rabo preso do pecado. Os homens que tinham eram homens de panelinha, de babutinha, de disse-me-disse. Os homens que tinham eram homens que subiam para monte, passavam a noite orando no monte, mas quando desciam fazia as mesmas porcarias de sempre. Porque tem gente que acha: eu não gosto da igreja, porque a igreja não vai para o monte. Caga adiante, irmão, passar a noite no monte, quando descer, não cuidar dos filhos em casa. O que adianta passar a noite no monte orando, quando descer, não suprir a necessidade da família? O que adianta subir no monte, quando descer, sair falando de igreja, de pastor, pulando de igreja em igreja, porque não sabe onde ficar, não cria outro, não forma raiz? Que monte é esse? O que é que está fazendo no monte? Alguém está compreendendo o que é que Jesus está querendo falar aqui nesta noite? Movimente-se. Tome posicionamento. Se erga na presença do Senhor com coragem, com ousadia. Busque realmente a cura. Enfrente a morte se for necessário. Priorize você. Tem momentos que nós temos que priorizar a nós. Porque a igreja não vai priorizar, os amigos não vão priorizar, a família não vai priorizar, as redes sociais não vai priorizar, ninguém vai priorizar
Tem coisas que Jesus fica esperando eu fazer. Tem coisas que Jesus fica esperando você fazer. Tem coisas que Ele só toma posição depois da nossa ação. Vamos lá. Mulher vai lá, se disfarça, morrendo de medo. E ele é alguém que provavelmente tinha se disfarçado muito bem, porque a fisionomia, não vamos nem mencionar, mas a fisionomia, mas ela saiu, ela foi, ela não se importou com a multidão, ela não se importou com os que queriam a morte dela, ela não se importou com as leis, ela não se importou com o que o povo achava, deixava de achar, ela não se importou com essas coisas, ela se ergueu e ela foi. A Bíblia diz que Jesus está lá apertado no meio da multidão, o povo querendo milagre, o povo querendo poder, e ele dizendo: eu vou lá na tua casa, já, espera aí, deixa só achar um canto aqui para colocar meu pé, nós vamos para lá. Neste momento, aparece alguém na casa de Jairo, os famosos coveiros, os famosos enterrações, os famosos de deixa isso para lá, é vontade de Deus, Deus que quer assim, não, meu irmão. Deus só quer se você achar que é bom para você. Deus só quer se você achar que é o suficiente. Mas se você acha que não é justo, se você acha que não é a vontade de Deus, se você acha que ainda tem muita coisa para fazer, levante-se, levante-se, levante-se. Não dê ouvido a mais ninguém. Não, Jairo, não incomoda o mestre. Não incomode o mestre, a tua filha já morreu. Tem gente que é assim, para dar mal notícia, menino faz carreira. Para dizer que não tem mais jeito, mas menino, bota até nas redes sociais. De luto. Porque tem gente que acha graça até em expor desgraça. Porque eu não sei qual o sentido de uma foto no perfil de luto. Para que isso? Só para receber likes? Só para receber curtida? Ou só para espalhar a desgraça? Porque a história é triste, para quem contar? Quando eu passo por uma situação difícil, eu fico até com vontade de gravar um CD. Por quê? Porque as pessoas perguntam tantas vezes, eu repito tantas vezes, sem querer. Eu acho que das próximas vezes eu vou gravar uma mensagem. Escuta aqui, irmão, foi isso que aconteceu. Para mim não falar mais. Mas tem gente que costuma fazer um fã-clube de coitadinhos de mim. Rede no WhatsApp, Telegram, quando tiver coitadinhos de mim, estou de luto. E aí, o que vai mudar? O defunto vai se levantar? A situação vai mudar? Não. O que é que vai acontecer? No espiritual, o Satanás conseguir. Conseguir. A única coisa que esse tipo de comportamento faz é trazer da parte do inimigo essas ousadias, olha, essas ousadias para a nossa vida. Bater palma, ficar feliz, ficar alegre com a nossa desgraça. E tem mais essa, quem está vendo o post lá, está dizendo: olha, eu não falei? Eu não disse que esse casamento ia longe? Eu não disse que essa sociedade não ia longe? Eu não disse que estava matando os pais de desgosto? Eu não disse que ela era da igreja, mas os filhos estavam se acabando na droga, por isso que morreu? Só isso que nós atraímos para as nossas vidas, quando expomos as nossas intimidades. Então, pelo amor de Deus, a partir de hoje, não faça mais isso. Só uma pessoa precisa saber: o Senhor, mais ninguém. Que você precisa é parar de se vitimizar, enfrentar os seus medos, enfrentar os seus traumas, enfrentar as suas angústias,
enfrentar as suas dificuldades, enfrentar as suas crenças, enfrentar aquilo que você acredita, enfrentar aquilo que você foi ensinado desde criança, mudar suas atitudes, mudar o seu comportamento, se santificar e correr atrás de Jesus. Tocou aonde? Na orla do vestido. Por quê? Porque era considerada amaldiçoada. E como ela era considerada amaldiçoada, se ela toca na cabeça de Jesus no meio da multidão, porque o certo era tocar no meio da multidão na cabeça de Jesus. Eu nunca vi no meio da multidão a gente tocar nos pés de alguém. Se em pé está difícil de você alcançar, imagina você abaixar. Mas há motivo. Por quê? Porque a maldição não pode alcançar Jesus. Os meus pecados não podem contaminar Jesus. As minhas mazelas não podem exercer autoridade sobre a vida de Jesus. As minhas posições, as minhas crenças, as minhas atitudes, as coisas que eu faço, não podem contaminar a vida de Jesus. Então essa foi uma das causas. O único lugar que se foi permitido tocar foi na orla dos seus vestidos. E provavelmente aquela mulher levou empurrões. Provavelmente aquela mulher levou safonões. Provavelmente era frágil do jeito que era, levou muito ombrada na cara, muita tapa na cara, até entender que tinha que se curvar, tinha que rastejar, mas tinha que tocar em Jesus. Aí a Bíblia diz que quando ela tocou, Jesus parou. Para aí! Peraí, já. O que foi, Jesus? Foi logo a menina tá de certo e correu. Já. Ei, oi, Jesus. Alguém me tocou. Mas Jesus não está brincando, né? Mas Jesus, esse tanto de gente, é lógico que muita gente me tocou. Não, quem me tocou foi diferente. Esse toque agora foi diferente. Esse toque agora, Pedro não precisou. Pedro, outros discípulos que estão me ouvindo, já escuta aí, ó. Não precisou nem eu manifestar o meu poder para fazer algo da vida dela. Nem eu abrir boca, nem eu apontar, nem eu perguntar. Não precisou nada, Pedro. Precisou só fé, Pedro. Porque eu senti, Pedro, quando me tocou, de mim saiu virtude. De mim saiu a cura. De mim saiu o que ela necessitava. De mim saiu o que ela passou 12 anos esperando, Pedro. Naquela hora eu acho que já tinha pessoas com pedra na mão. Porque tem pessoas que é assim, ela quer, porque quer te ver ruim. Tanto que a palavra diz que a mulher confessou. Então alguém interrogou: o que tu está fazendo aqui? Por que tu está aqui? Não, você não é para estar aqui, você é para estar lá, você não é para ter vindo aqui. Qual fizeram parte meu? Ela confessou para Jesus: vim porque não tinha mais o que fazer. Vim porque não tinha mais dinheiro. Vim porque não tinha que me ajudasse. Vim porque se eu ficasse lá eu ia morrer. Aí Jesus disse: vai, filho, a tua fé te salva. Você está entendendo o que é fé? Fé é isso aí. Fé não é ficar em casa. Ou você bota essas perninhas para marchar, ou vamos mover no vale. Porque a gente dá a prova de rebeldia, de desobediência todos os dias. Estou não, pastor. Estou 7 dias de campanha. Menos da metade da igreja está fazendo. Cadê o resto? Quer mais prova de desobediência do que isso? Amanhã está chovendo, fazendo frio ou pegando fogo. Se levanta,
Antônio, faz a barba, bota a roupa nova e vai trabalhar. Mas se chegar de noite, estiver garoando ou lá em Palmas dizendo que está chovendo, vou para a igreja, não vou ficar aqui molhado. Quer mais prova de desobediência do que isso? Pedi a Deus desesperadamente porque queria um carro, queria um transporte. Deus deu. Agora diz, não vou porque não tem gasolina. Mas apareceu um churrasco, a gasolina aparece, é mágica. É desobediência. Aí quando não aperta, quando a doença chega, quando o menino adoece, quando o celeiro seca, quando não consegue mais ver a cor da fortuna, aí desespera. Quando se vê sentado na cadeira de roda e diz, vamos agora que a cirurgia vai começar, aí irmão. Aí nós vemos que nós somos verdadeiramente o que a Bíblia diz, pó e cinza, miseráveis pecadores. E nesta hora a gente diz assim, Senhor, pequei, igual o ladrão da cruz. Roubava, matava, prostituía, não tinha dó de ninguém, mãe, do pai, nada, levava o que eu podia, se brincasse, matava e esfolava. Mas na cruz, quando viu isso, agora eu estou ferrado, ou me agarro em Jesus, muitas vezes a gente faz assim. Quando a doença e o diagnóstico chega, aí a gente diz, tem outra saída, ou eu vou para Jesus, ou eu vou para um lugar que eu não desejo. Por isso que às vezes a doença, o desemprego, a falência, os que estão dizendo que não vai ter jeito, a multidão cercando Jesus para você não se aproximar, e muitas outras coisas. Mas a decisão é quem? De Jesus, minha ou sua? Nossa! Ou eu me levanto, ou eu bato a poeira, venho para a igreja doente, venho para a igreja cansado, venho para a igreja fatigado, venho para a igreja oprimido, venho para a igreja perseguido, venho para a igreja contra a vontade dos irmãos, venho para a igreja contra a vontade da família, venho para a igreja contra a vontade do esposo, venho para a igreja contra a vontade da esposa, ou pereço. Esse negócio de dizer, eu sou igreja, não, filho. Igreja somos quando estamos aqui. Igreja somos quando estamos em um só propósito. Igreja somos quando nos compadecemos da dor do próximo. Igreja somos quando nos unimos para suprir o próximo. Igreja somos quando abrimos mão até do que é nosso para o próximo. Igreja somos quando não nos arrependemos, não nos envergonhamos e corremos atrás para viver em Cristo. Glória a Deus! Assim somos igreja. Vai, filha, tua fé te salvou. Perfeita, fluxo cessou, pé voltou a normal, vigor, vida transbordante em Jesus. Agora já. Mudei a fila, cuidei do pequeno, agora tudo se acha grande, vamos lá. Chega lá, um monte de gente dentro da casa. Wanderlei. Eu já, rapaz, eu não mandei o recado, para que tu fosse chamar Jesus, já está morto, já mandei comprar o caixão. Já estão ajeitando lá no cemitério a vala daquele irmão que já morreu uns 300 anos, tiramos os ossos para botar lá. Precisa mais não, Jesus, volta. Aí a Bíblia diz que Jesus entra, chama Pedro, Tiago e João, diz, entra aqui. Quando eles entram, aí Jesus diz, agora tu, engraçado, sai. Tu, sai. Tu que mandou cavar a cova lá, que mandou tirar os ossos do teu pai. Quando eu botar de novo enterrar, vai ter que ter hoje não.
Sai tu. Só ficou o Senhor, 3 apóstolos e a família. Aí Jesus vai lá na menina e diz: levanta-se, menina. Por isso que Paulo, anos depois da crucificação de Jesus, veio Jesus ressurgir depois do 3º dia, ouvindo falar de Jesus, diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Porque Jesus venceu a morte. Jesus vencia a morte enquanto estava vivo. Jesus venceu a morte depois de morto. Jesus ressuscitou e vence a morte até hoje. Porque nós, mesmos passando pela dor da morte, um dia vamos ser ressuscitados, renovados, restaurados e vamos voar na nuvem para se encontrar com o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E receber a coroa, meu irmão, a coroa dos galardões, a coroa dizendo: você não desistiu, você não recuou, você não voltou atrás, você não sucumbiu aos falatórios, você não esmoreceu, você não acovardou, você enfrentou tudo e continuou me seguindo. Receba aqui a coroa da vitória que eu dou aos que são vitoriosos. E nesse momento, os ímpios lá embaixo estão tudo morrendo pela ira de Deus derramada aos desobedientes, aos perseguidores, aos divisores, aos que sobem o monte e descem para se prostituir, aos que sobem o monte e não cuidam da sua casa, aos que sobem o monte mas não se firmam a igreja, aos que não respeitam o pastor, não respeitam a igreja. Sai da igreja por qualquer motivo, um dia vão sofrer da ira de Deus. É bíblico. Fica de pé. Quero orar por você. Louvado seja o Senhor nosso Deus por essa passagem bíblica.